O vira-lata branco arranhava o vidro com desespero, sangue misturado com lama nas patas. "Me segue, por favor!" Parecia gritar com os olhos cheios de pavor. João sentia o coração acelerar, aquele cheiro de queimado no ar, o mato alto escondendo segredos terríveis. Quando finalmente chegaram ao destino, suas mãos tremeram ao discar 190. "Meu Deus do céu!" sussurrou. Mas ele ainda não sabia que salvar aquele cão significava confrontar o pior da natureza humana. A estrada de terra cuspia poeira no para-brisa do Corolla branco de João Santos. 6 da tarde, sol começando a se esconder atrás dos eucaliptos, mais um dia de trabalho nas costas. Motorista de aplicativo há 3 anos, desde que a metalúrgica fechou, João conhecia cada buraco, cada curva daquela região entre Osasco e Carapicuíba. "Só mais essa corrida e vou para casa", murmurou, ajustando o espelho retrovisor. A passageira tinha descido no sítio do avô, deixando aquele perfume doce no ar. 2 filhas esperando em casa, Márcia esquentando a janta. Vida simples, mas era a dele. Foi quando viu. O cachorro apareceu do nada, como um fantasma branco no meio da estrada. João pisou no freio, coração disparando. O animal não saiu da frente. Ficou ali, parado, olhando direto para ele através do para-brisa. "Que porra é essa?" João desceu o vidro. "Sai daí! Vira-lata!" Mas o cão não se mexeu. Começou a latir. Não era latido de agressividade. João conhecia a diferença. Era outra coisa. Algo que ele nunca tinha ouvido antes. Um som que gelava a espinha. O animal se aproximou da porta do motorista. João conseguia ver melhor agora. Pelo branco sujo de terra. Manchas escuras que não eram só lama, sangue. Muito sangue nas patas, no focinho, na barriga. "Jesus Cristo!" João sussurrou. O cão começou a arranhar a porta, subindo nas patas traseiras, apoiando as dianteiras na janela. Os olhos dele... Meu Deus! Os olhos! João tinha visto desespero antes, na própria cara no espelho, quando perdeu o emprego, no rosto da Márcia, quando a Giovana teve pneumonia. Mas nunca tinha visto desespero assim. Puro, cru, desesperado. "Calma aí, bicho, calma." João abriu a porta devagar. O cachorro não tentou entrar no carro. Em vez disso, deu alguns passos para trás, sempre olhando para João, e latiu novamente. Depois correu uns metros na direção oposta e parou, se virando para ele. "Você quer que eu te siga?" O animal balançou a cauda, mais um espasmo nervoso do que alegria. Correu mais alguns metros e parou de novo. João olhou para o relógio no painel. 6h15. Márcia ia ligar daqui a pouco perguntando onde ele estava. As meninas tinham lição de casa. Quarta-feira, dia de reunião escolar da Giovana. Mas aqueles olhos... Tá bom, eu vou te seguir." João ligou o carro e começou a andar devagar atrás do animal. O cachorro trotava na frente, olhando para trás a cada poucos metros, para ter certeza que João ainda estava ali. A estrada ficava cada vez pior, buracos fundos, mato crescendo nas laterais, lixo jogado pelos cantos. O cheiro começou depois de uns 500 metros, algo queimando. Não era churrasqueira, não era queimada normal. Era um cheiro acre, químico, que grudava na garganta. "Que merda é essa?" João murmurou, fechando as janelas. O cão parou na frente de uma trilha que João nem tinha visto antes. Uma abertura estreita entre as árvores mal dava para passar um carro. O animal olhou para ele, latiu uma vez, mais baixo agora, quase um gemido, e entrou na trilha. João hesitou. O celular tinha sinal fraco, uma barrinha só. O sol estava sumindo rápido. Se desse problema ali, ia ficar no escuro. Mas o cachorro apareceu na trilha de novo, olhando para ele com aquela expressão que não saía da cabeça. Como se estivesse dizendo, por favor, você é a única esperança." "Puta que pariu!" João engrenou primeira e entrou na trilha. Galhos arranharam a lateral do carro. O cheiro de queimado ficou mais forte. João teve que acender os faróis.
Ali dentro, entre as árvores, já era quase noite. O cachorro continuava na frente, mas agora andava mais devagar, mais tenso. As orelhas baixas, cauda entre as pernas. Também sentia o perigo. Depois de uns 200 metros de trilha tortuosa, chegaram numa clareira. João parou o carro e olhou em volta. Lixo por todo lado. Pneus velhos, sofás quebrados, geladeira sem porta, sacolas plásticas penduradas nos galhos. Um depósito clandestino de lixo. Mas não era só isso. Havia estruturas improvisadas, cercas de tela rasgada, correntes presas em estacas, bacias de água suja. E aquele cheiro, meu Deus, aquele cheiro terrível. O cachorro parou na frente de uma das estruturas e começou a gemer. Um som baixo, sofrido, que cortava a alma. João desceu do carro devagar, cada sentido em alerta máximo. O silêncio era pesado, quebrado só pelos gemidos do animal e por um som que ele demorou para identificar. Mais gemidos, vindos de outros lugares na clareira. Tem mais cachorro aqui, sussurrou para si mesmo. Foi se aproximando da estrutura onde o vira-lata branco tinha parado. Uma cerca improvisada, feita com tela de galinheiro e pedaços de madeira. Dentro, João sentiu o estômago revirar. 3 cachorros em estado deplorável, magros demais, feridas abertas, deitados na própria sujeira. Um deles nem conseguia levantar a cabeça quando João se aproximou. Filho da puta! As palavras saíram sozinhas. Olhou para outros pontos da clareira, mais cercas, mais animais. Alguns nem se mexiam mais. O cheiro não era só de queimado, era de morte, de abandono, de crueldade pura. O vira-lata branco que o tinha guiado até ali se aproximou dele e encostou o focinho na sua perna. Um toque suave, como se dissesse, obrigado por ter vindo. Agora faz alguma coisa. João tirou o celular do bolso com mãos trêmulas, uma barrinha de sinal. Discou 190. Alô? Polícia? Eu encontrei uma coisa aqui. Maus tratos a animais. Muitos animais. É muito grave. Enquanto passava a localização para a atendente, João olhou para os olhos do cachorro que o tinha trazido até ali. Quantos quilômetros ele tinha caminhado procurando ajuda? Quantas pessoas tinham passado direto, ignorado seus latidos desesperados? Você é um herói, cara, João sussurrou, fazendo carinho na cabeça do animal. Você salvou todos eles. O cachorro balançou a cauda pela primeira vez desde que se conheceram. Não era alegria ainda, era esperança. João Santos nunca se viu como herói. 42 anos, barriga de cerveja, 3 anos dirigindo para aplicativo depois que a Vilares fechou as portas. Nascido e criado na Vila Madalena, filho de metalúrgico, casado com Márcia há 15 anos. 2 filhas, Giovana de 12, Amanda de 8. Vida comum de trabalhador comum. Mas ali, naquela clareira do inferno, alguma coisa mudou dentro dele. Quanto tempo vocês acham que demora para chegar? Perguntou para o atendente do 190, não conseguindo tirar os olhos dos animais na sua frente. De 15 a 20 minutos, senhor. Pelo que o senhor descreveu, vamos mandar uma viatura e contactar a proteção animal também. João desligou e olhou em volta. Eram pelo menos 15 cachorros espalhados pela clareira. Alguns em cercas improvisadas, outros presos por correntes curtas demais. 2 ou 3 soltos, mas tão fracos que mal conseguiam ficar de pé. O vira-lata branco, João já tinha decidido chamar ele de Branco, não saía do seu lado. Como se soubesse que tinha encontrado finalmente alguém que ia fazer alguma coisa. Tá bom, cara, vou tentar ajudar enquanto eles não chegam. João voltou para o carro e pegou a garrafa de água que sempre carregava. Meio litro só, mas era o que tinha. Começou pelos que pareciam em pior estado. O primeiro era um pastor alemão misturado, deitado numa cerca de 2 metros por 2. Quando João se aproximou, o animal nem levantou a cabeça.
Só abriu os olhos, fundos demais, desidratados demais. Calma, amigão, calma! João destravou a cerca improvisada e entrou devagar. O cachorro não reagiu. João colocou um pouco de água na palma da mão e ofereceu. O animal farejou, depois começou a lamber com desespero. Devagar, devagar. Vai passar mal se beber muito rápido. Mas o cachorro não conseguia parar. Era como se não visse água há dias. João teve que controlar, dando pequenas quantidades de cada vez. Enquanto cuidava do pastor alemão, Branco foi até outra cerca e começou a latir baixinho. João olhou na direção. Uma cadela, parecia ser pitbull misturado, deitada de lado, barriga inchada. Ah, não! João sussurrou, entendendo na hora. Estava prenha. João terminou de dar água para o pastor alemão, que já conseguia levantar a cabeça, e foi até a cadela grávida. Ela estava pior que os outros, respiração rápida demais, língua para fora, sinais claros de desidratação severa. Oi, menina! Oi, guerreira! A cadela abriu os olhos quando ouviu a voz dele. João sentiu o coração apertar. Nos olhos dela tinha a mesma coisa que tinha nos olhos do Branco, esperança misturada com desespero. Você vai ficar bem, seus filhotes também, eu prometo. João ofereceu água para ela, que bebeu com mais cuidado que o pastor alemão. Como se o instinto materno fizesse ela se controlar, mesmo na situação extrema. O celular tocou. Márcia. Oi, amor. João, onde você tá? As meninas estão perguntando, o jantar tá na mesa. João olhou em volta. Como explicar? Como dizer para a esposa que tinha parado a vida para salvar 15 cachorros abandonados numa clareira no meio do nada? Márcia, eu encontrei uma situação aqui. Animais abandonados. Já chamei a polícia, mas preciso ficar até eles chegarem. Silêncio do outro lado da linha. Animais. Cachorros, amor. Muitos cachorros em estado terrível. Eu não posso ir embora e deixar eles aqui. Mais silêncio. João conhecia esse silêncio. Era a Márcia processando, decidindo se ia brigar ou apoiar. Tá, mas você liga para mim de meia em meia hora, João Santos. E se passar das 9 e você não estiver em casa, eu vou aí te buscar. Tá bom, amor. Te amo. Também te amo. E João, fala. Você tá fazendo a coisa certa. João desligou e sentiu uma onda de gratidão. 15 anos de casamento e a Márcia ainda o surpreendia. Branco latiu baixinho, chamando atenção para outro ponto da clareira. João olhou e viu algo que fez o sangue gelar. Um cachorro pequeno, parecia ser Beagle, preso numa corrente tão curta que mal conseguia deitar. Ao redor dele, ossos, muitos ossos. Filho da puta, João murmurou, indo na direção do animal. Quanto mais se aproximava, mais claro ficava a situação. O Beagle estava esquelético. A corrente tinha machucado o pescoço, deixando uma ferida feia. E aqueles ossos ao redor eram ossos de outros cachorros. Que tipo de desgraçado faz uma coisa dessas? João perguntou para o Branco, que tinha vindo junto. O vira-lata branco olhou para ele com uma expressão que João interpretou como: você não quer saber, mas agora você entende por que eu precisava te trazer aqui. João soltou o Beagle da corrente. O animal nem conseguiu ficar de pé direito. João pegou ele no colo, pesava quase nada, e levou para perto do carro, longe daqueles ossos malditos. Calma, pequeno. Acabou, acabou. Foi quando escutou o barulho de motor se aproximando. 2 viaturas da Polícia Militar e uma van da Proteção Animal de Osasco entraram na clareira quase ao mesmo tempo. João nunca ficou tão feliz de ver luzes azuis e vermelhas piscando. Um cabo desceu da primeira viatura e veio na direção dele. O senhor é o João que ligou? Sou eu. O policial olhou em volta e assobiou baixo. Puta merda. Desculpa a linguagem, mas puta merda mesmo. A mais 2 PMs desceram das viaturas, junto com 3 pessoas da proteção animal. Uma delas, uma mulher morena de uns 30 anos,
Veio direto falar com João. Eu sou a Fernanda da Proteção Animal. Você que descobriu isso aqui? Na verdade foi ele. João apontou para o branco. Ele me trouxe até aqui. Fernanda olhou para o vira-lata branco, que ainda não saía do lado do João. Esse aí é o herói da história, então. É sim, esse cara salvou todo mundo. A veterinária da equipe, uma moça jovem chamada Carla, começou a examinar os animais. João viu a expressão dela mudando conforme ia de cachorro em cachorro. Fernanda, ela chamou. Vem ver isso aqui. As duas foram até a cerca onde estava a cadela grávida. João acompanhou, com branco colado nele. Ela está em trabalho de parto, Carla disse. E pelo estado dela, não sei se consegue ter os filhotes sozinha. Podemos levar ela para o hospital veterinário? Vamos ter que levar. Junto com mais uns 6 ou 7, os outros conseguem ficar no abrigo provisório. João ouviu a conversa e sentiu uma pontada no peito. E o branco? O cachorro que tinha salvado todos os outros, que tinha sido corajoso o suficiente para procurar ajuda? E esse aqui? João perguntou, fazendo carinho na cabeça do branco. Fernanda olhou para o animal, depois para João. Esse aí precisa de exames, vacinas, castração, o tratamento completo, mas pelo que vi, ele está em melhor estado que os outros. Deve ter sido abandonado mais recentemente. Quanto tempo ele ficaria no abrigo? Depende. Se ninguém adotar, pode ser muito tempo. Os vira-latas adultos têm mais dificuldade de encontrar família. João olhou para os olhos do branco. O mesmo olhar que tinha visto na estrada, mas agora com alguma coisa diferente. Confiança. O animal confiava nele. Posso ficar com ele? As palavras saíram antes que João tivesse tempo de pensar. Fernanda sorriu. Claro que pode. Na verdade, seria perfeito. Ele já criou vínculo com você. João tirou o celular e ligou para Márcia. Oi, amor. Olha, eu preciso falar uma coisa com você. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Você tá louco, João Santos? Márcia estava na porta da cozinha, mãos na cintura, aquela cara que João conhecia muito bem. A cara da explicação melhor ser muito boa. Amor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você decidiu trazer um cachorro para casa sem conversar comigo, sendo que a gente mal consegue pagar as contas? João olhou para o branco, que estava no quintal, deitado perto da porta da cozinha. O animal parecia entender que estava causando problema. Orelhas baixas, cauda parada. Márcia, você não viu o que eu vi? Aqueles bichos estavam morrendo. E esse aqui, o branco, ele que me levou até lá. Ele salvou todos eles. E daí? João, a gente tem 2 filhas para criar. Você quer colocar mais uma boca para alimentar? Giovana apareceu na sala, ainda de uniforme escolar. Pai, é verdade que você trouxe um cachorro? É sim, filha. A menina correu para o quintal. João viu pela janela ela se aproximando do branco devagar, falando baixinho com ele. O cachorro levantou a cabeça, farejou a mão dela, depois deixou ela fazer carinho. Mãe, ele é lindo! Giovana gritou da porta. E tá machucado. A gente pode cuidar dele? Giovana, volta aqui para dentro. Agora. A menina obedeceu, mas João viu o jeito que ela olhou para o branco antes de entrar. O mesmo olhar que ele tinha visto na estrada, compaixão pura. Márcia, senta aqui. Deixa eu contar direito o que aconteceu. João puxou a esposa para o sofá e contou tudo. A estrada, o cachorro desesperado, a clareira, os animais em estado terrível. Conforme ia falando, viu a expressão da Márcia mudando. 15 cachorros? Ela perguntou quando ele terminou. 15. Alguns tão mal que não sei se vão conseguir. Meu Deus do céu! Que tipo de gente faz uma coisa dessas? Não sei, amor, não quero nem saber. Só sei que esse aqui, João apontou para a janela onde Branco estava deitado. Foi corajoso o suficiente para procurar ajuda e me escolheu.
Amanda, a caçula, desceu correndo da escada. Pai, a Gi falou que tem um cachorro no quintal. Tem sim, princesa. Posso ver? João olhou para Márcia, que suspirou. Pode, mas não mexe nele sem o pai junto. Amanda correu para o quintal. João e Márcia acompanharam pela janela. A menina se aproximou do Branco ainda mais devagar que a irmã. O cachorro, que parecia cansado demais para se importar com mais novidades, deixou ela se aproximar. Oi, cachorrinho, você tá com dor? Branco olhou para a menina e, pela primeira vez desde que João o conheceu, balançou a cauda. Não muito, mas o suficiente. Márcia, olha isso! João chamou a atenção da esposa. Tô vendo. Ele gosta delas. João, eu sei que vai ser difícil. Eu sei que a gente está apertado, mas ele não tem para onde ir. E depois do que ele fez hoje, ele merece uma chance. Márcia ficou em silêncio, olhando as filhas no quintal. Amanda tinha sentado no chão perto do Branco, falando baixinho com ele. Giovana tinha ido buscar uma tigela de água. Quanto custa para manter um cachorro? Márcia perguntou. Não muito. Ração, vacina de vez em quando. A Fernanda da Proteção Animal disse que eles ajudam com o veterinário quando precisa. E se ele ficar doente? A gente dá um jeito, sempre deu. Márcia olhou para João. 15 anos de casamento, ela sabia quando ele tinha tomado uma decisão definitiva. Tá, mas com algumas condições. Fala. Primeiro, você que vai cuidar dele. Comida, limpeza, tudo. As meninas podem ajudar, mas a responsabilidade é sua. Fechado. Segundo, qualquer problema de saúde grave que a gente não conseguir pagar, ele volta pro abrigo. João fez uma careta, mas entendeu. Tá bom. E terceiro, ele dorme no quintal. Não quero cachorro dentro de casa. Combinado. Márcia suspirou de novo, mas João viu um sorriso pequenininho no canto da boca dela. Vai buscar umas coisas para ele então. Ração, uma casinha e leva ele no veterinário amanhã. João deu um beijo na testa da esposa. Obrigado, amor. Não me agradeça ainda. Vamos ver como vai ser. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, João ficou no quintal com Branco. Tinha comprado uma ração boa no pet shop, uma casinha de madeira simples, 2 tigelas. O cachorro comeu devagar, como se ainda não acreditasse que aquela comida era realmente para ele. Depois, bebeu água e se deitou perto da casinha nova. E aí, cara, tá melhor? Branco olhou para João e balançou a cauda. Você salvou 15 vidas hoje, sabia? 15. O cachorro inclinou a cabeça como se estivesse tentando entender. Não sei o que você passou antes de me encontrar. Mas acabou, tá? Aqui você vai ser bem tratado. João fez carinho na cabeça do animal. O pelo, que tinha sido branco um dia, ainda estava sujo de terra e sangue. Amanhã ia dar um banho nele, levar no veterinário, começar do zero. Sabe qual é o seu nome verdadeiro? João perguntou. Herói. Porque foi isso que você foi hoje. Branco, agora herói, encostou a cabeça na perna do João e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. No dia seguinte, João cancelou as corridas da manhã e levou o herói na clínica veterinária indicada pela Fernanda. O doutor Ricardo, um veterinário experiente de uns 50 anos, examinou o animal com cuidado. Ele está desnutrido, mas nada que não se resolva com boa alimentação, o veterinário disse. Tem algumas feridas pequenas que vão cicatrizar sozinhas. No geral, considerando de onde ele veio, está em bom estado. E a idade? Pelo que vejo, uns 3, 4 anos. Ainda jovem. Vai ter muito tempo de vida pela frente. João saiu da clínica com o herói vacinado, vermifugado e com um plano de alimentação. Custou R$300, mais do que ele ganhava num dia inteiro de corridas. Mas valeu cada centavo. Na volta para casa, parou num pet shop e comprou um shampoo especial. Chegando em casa, deu o primeiro banho no herói.
A transformação foi incrível. Conforme a água suja ia escorrendo pelo ralo, o pelo branco verdadeiro aparecia. João descobriu que Herói tinha uma mancha marrom em volta do olho esquerdo, que antes estava escondida pela sujeira. Olha só você, cara, bonitão. Herói balançou a cauda, respingando água em tudo. João riu. Fazia tempo que não ria assim. Quando as meninas chegaram da escola, quase não reconheceram o cachorro. Pai, é o mesmo? Amanda perguntou. É sim, princesa. Só estava precisando de um banho. Giovanna se ajoelhou perto do Herói e fez carinho nele. Você é lindo, viu? E muito corajoso. Como se entendesse o elogio, Herói lambeu a mão da menina. Márcia chegou do trabalho e parou na porta do quintal. Nossa, que diferença, né? Ele é um cachorro bonito. É sim, e parece que está se adaptando bem. João olhou para a família reunida no quintal. Todo mundo fazendo carinho no Herói. 3 dias atrás, ele era só mais um motorista de aplicativo, voltando para casa depois de um dia de trabalho. Agora, era o homem que tinha salvado 15 cachorros e ganhado um amigo para a vida toda. Às vezes, a vida muda num segundo. Às vezes, basta ter coragem de seguir um cachorro desesperado numa estrada de terra. 2 semanas depois do resgate, João acordou com um barulho estranho no quintal. 5h30 da manhã, ainda escuro. Herói estava latindo baixinho, mas com insistência. Que foi, cara? João desceu de pijama, acendendo a luz externa. Herói estava parado perto do portão, orelhas em pé, corpo tenso. Não era latido de brincadeira, era alerta. João se aproximou e ouviu. Barulho de passos na rua, alguém mexendo no portão da casa vizinha. Seu Antônio, o aposentado que morava sozinho. Fica quieto, João sussurrou para o Herói, se aproximando da cerca. 2 caras jovens estavam tentando forçar o cadeado do portão do vizinho. Um deles com pé de cabra, o outro fazendo sinal de vigília. João sentiu o coração acelerar. Seu Antônio tinha mais de 70 anos, vivia sozinho desde que a esposa morreu. Se aqueles moleques entrassem lá... Herói, vem cá! João chamou baixinho. O cachorro veio na hora, mas continuou tenso, de olho na direção dos ladrões. João voltou para dentro e pegou o celular. Discou 190, falando baixo para não acordar a família. Alô? Tem 2 caras tentando arrombar a casa do meu vizinho. Rua das Flores, 245, Vila Madalena. Enquanto passava as informações, João viu pela janela que os ladrões tinham conseguido abrir o portão. Estavam entrando no quintal do seu Antônio. Porra! João desligou o telefone e olhou para o Herói. E agora? O cachorro estava inquieto, andando de um lado para o outro, como se soubesse que algo estava errado, mas não soubesse o que fazer. João tomou uma decisão. Pegou uma lanterna potente e saiu para o quintal. Apontou a luz na direção da casa do vizinho e gritou: Ei, sai fora daí! Os 2 ladrões congelaram. João continuou gritando, acendendo todas as luzes da casa. Polícia já tá vindo, sai fora! Herói começou a latir alto junto, como se entendesse que eram os 2 contra os bandidos. Um dos ladrões saiu correndo na hora. O outro hesitou, olhando para a casa do seu Antônio, depois para João. Era novinho, uns 16 anos. Vai embora, moleque, antes que eu desça aí! O garoto finalmente correu atrás do companheiro. João ficou no quintal, coração disparado, até a viatura chegar. Herói não saiu do lado dele nem um segundo. João! Márcia apareceu na porta de Rob. Que barulho foi esse? Tentaram roubar a casa do seu Antônio, o Herói que percebeu. Márcia olhou para o cachorro com admiração. Sério? Sério. Se não fosse ele, os caras tinham entrado lá. O policial que atendeu a ocorrência confirmou. Tinham visto os 2 moleques correndo algumas quadras dali, mas não conseguiram pegar. Sorte que o senhor estava acordado, o PM disse. Na verdade, foi meu cachorro que escutou primeiro. O policial olhou para o Herói, que estava sentado ao lado do João, como um guarda-costas.
Bom cachorro, esses vira-latas têm instinto apurado para essas coisas. Depois que a polícia foi embora, seu Antônio apareceu no portão. 72 anos, magro, cabelo branco sempre bem penteado. João, rapaz, a Conceição me ligou, disse que teve barulho aqui. Conceição era a filha do seu Antônio, que morava em Santo André. Pois é, seu Antônio, tentaram entrar na sua casa. Sorte que o herói aqui percebeu. O velho olhou para o cachorro com curiosidade. Esse é o que você resgatou? É sim. Seu Antônio se abaixou devagar, estendendo a mão para o herói. O cachorro farejou, depois deixou o velho fazer carinho. Bom garoto, muito obrigado, viu? Como se entendesse o agradecimento, herói balançou a cauda. João, qualquer coisa que esse cachorro precisar, você me fala. Remédio, veterinário, qualquer coisa. Não precisa, seu Antônio. Precisa, sim. Ele salvou minha casa hoje. Pode ter salvado minha vida. Naquela manhã, João não conseguiu mais dormir. Ficou no quintal com o herói, tomando café e pensando no que tinha acontecido. Você é especial mesmo, né, cara? Herói estava deitado aos pés dele, mas alerta, como se tivesse assumido a responsabilidade de proteger a casa e a família. Quando as meninas acordaram, João contou o que tinha acontecido. Giovana ficou impressionada. Pai, o herói é tipo um cachorro policial. Mais ou menos isso, filha. Amanda, sempre mais prática, perguntou. Ele vai ganhar um osso de presente? João riu. Vai sim, princesa. Vai ganhar o maior osso da pet shop. À tarde, depois das corridas, João passou no pet shop e comprou um osso grande para o herói. O cachorro ficou em êxtase, correndo pelo quintal com o osso na boca, mostrando para todo mundo. Olha só ele, Márcia disse sorrindo. Tá orgulhoso. Tem motivo para estar. João, fala. Eu estava errada. Sobre ele dar trabalho, custar caro, estava errada. Por quê? Porque ele não é só um cachorro que a gente está sustentando. Ele está cuidando da gente também. João olhou para a esposa. Era raro a Márcia admitir que estava errada sobre alguma coisa. Obrigado por ter deixado ele ficar. Obrigado você por ter trazido ele. Naquela noite, João estava assistindo televisão quando sentiu o herói se aproximar. O cachorro encostou a cabeça na perna dele e ficou assim, quieto. Que foi, cara? Herói olhou para ele com aqueles olhos expressivos. João tinha a impressão de que o animal estava tentando dizer alguma coisa. Você sente falta dos outros, né? Dos cachorros que ficaram no abrigo? Como se fosse isso mesmo, Herói suspirou. A gente pode visitar eles, se você quiser. Herói balançou a cauda. No sábado seguinte, João levou o Herói para visitar o abrigo da proteção animal. Fernanda ficou feliz em vê-los. Como ele está se adaptando? Perfeitamente. Inclusive salvou meu vizinho de um assalto semana passada. Sério? Conta aí. João contou a história toda. Fernanda não pareceu surpresa. Esses cães que passaram por trauma têm uma sensibilidade especial. Eles sabem reconhecer perigo, sabem quando alguém precisa de ajuda. E os outros, como estão? Vamos ver, a maioria se recuperou bem. Fernanda levou João e Herói para conhecer as instalações. O abrigo era simples, mas limpo e organizado. Vários cachorros em canis individuais, outros soltos num pátio grande. Quando o Herói entrou no pátio, alguns dos cachorros vieram correndo na direção dele. João reconheceu o pastor alemão que tinha dado água no primeiro dia. Esse aí lembra de você, Fernanda disse. Herói cumprimentou o pastor alemão como dois velhos amigos se reencontrando. Brincaram um pouco, correram juntos, depois se deitaram lado a lado na sombra. E a cadela que estava grávida? Ah, a princesa. Vem, ela está numa área separada com os filhotes. Fernanda levou João até um canil maior, onde uma pitbull misturada estava deitada com 4 filhotinhos mamando. Ela conseguiu ter os bebês? Conseguiu. Foi difícil, mas conseguiu. 4 saudáveis. João olhou para a cadela. Princesa.
e sentiu uma onda de emoção. No dia do resgate, ele não tinha certeza se ela ia sobreviver. Oi, menina, lembra de mim? Princesa levantou a cabeça e balançou a cauda. Não saiu de perto dos filhotes, mas claramente reconheceu João. Ela vai ficar aqui até os filhotes desmamarem. Depois, vamos tentar adoção para todos. Vocês acham família para todos? A maioria, sim, principalmente os filhotes. Os adultos são mais difíceis, mas conseguimos. João passou 1 hora no abrigo, vendo o herói interagir com os outros cachorros. Era evidente que ele se lembrava de todos, que tinha criado vínculos durante o tempo que passaram juntos na clareira. Na volta para casa, Herói estava quieto no banco de trás do carro. João olhava pelo retrovisor e via o cachorro olhando pela janela, pensativo. Você queria ter ficado lá com eles? Herói olhou para João pelo retrovisor e balançou a cauda uma vez, como se dissesse, não, meu lugar é com você. Tá certo, cara. A gente volta lá outras vezes para visitar. Em casa, Giovanna estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Quando viu João e Herói chegando, correu para o quintal. Como foram os amigos dele? Todos bem. Ele ficou feliz de ver todo mundo. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. Por que você acha que o Herói escolheu você na estrada? Tinha outros carros passando? João pensou na pergunta. Era uma coisa que ele também se perguntava. Não sei, Di. Talvez ele tenha visto alguma coisa em mim que eu não via. Que tipo de coisa? Que eu ia ajudar, que eu não ia embora sem fazer alguma coisa. Giovanna fez carinho no Herói que se deitou no colo dela. Ele escolheu bem então. Por quê? Porque você salvou todos eles e agora ele tem uma família. João olhou para a filha, depois para o Herói. Às vezes, crianças de 12 anos enxergam coisas que adultos demoram anos para entender. Herói não tinha só ganhado uma família. Ele tinha completado uma família que nem sabia que estava incompleta. 3 meses depois do resgate, João estava tendo o melhor período da vida como motorista de aplicativo. Não que o dinheiro tivesse melhorado muito, mas tinha algo diferente. Herói sempre ia junto nas corridas. Seu cachorro é muito educado, disse Dona Marisa, uma senhora de 60 anos que João pegava toda terça-feira para levar na fisioterapia. Obrigado, Dona Marisa. Ele gosta de conhecer gente nova. Herói estava no banco de trás, quieto, apenas observando o movimento da rua. Nunca latia, nunca incomodava os passageiros. Era como se soubesse que estava trabalhando. Ele sempre foi assim? João olhou pelo retrovisor. Como explicar que Herói tinha aprendido a ser educado porque a vida tinha ensinado ele a não chamar atenção? Que cachorro abandonado aprende rápido que fazer barulho pode significar problemas? Ele passou por algumas dificuldades antes de vir morar comigo. Coitadinho, mas agora tá numa boa família. Tá sim. Depois de deixar Dona Marisa na clínica, João parou num posto para abastecer. Herói desceu do carro junto, como sempre fazia. Era sua oportunidade de esticar as pernas e beber água. João? João se virou e viu Fernanda, da proteção animal, se aproximando. Fernanda, que coincidência. Oi, Herói. Ela fez carinho no cachorro que balançou a cauda. Como vocês estão? Ótimos. Ele virou meu parceiro de trabalho. Vai comigo em todas as corridas. Que legal. Olha, João, eu queria falar com você sobre uma coisa. O tom dela mudou. Ficou mais sério. Que tipo de coisa? Sobre o caso dos cachorros. A investigação. João terminou de abastecer e os 3 se afastaram do movimento do posto. Que investigação? A polícia encontrou o responsável pelo abandono dos animais. João sentiu um frio na barriga. E aí? É complicado. O cara... Ele não é bem o que a gente esperava. Como assim? Fernanda olhou em volta, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Ele se chama Rodrigo Ferreira. Trabalha numa clínica veterinária em Alphaville. Veterinário? Não, auxiliar, mas conhece de animais. A polícia descobriu que ele pegava cachorros de rua, fingia que ia cuidar
E depois o quê? Usava eles para treinar pitbulls para Rinha. João sentiu o mundo girar. Olhou para o herói que estava bebendo água numa tigela que Fernanda tinha trazido do carro. Rinha de cachorro? Os vira-latas serviam de sparring para ensinar os pitbulls a lutar. João teve que se apoiar no carro. A imagem dos cachorros na clareira voltou com força total. Os ferimentos, o estado deplorável, os ossos espalhados pelo chão. Jesus Cristo! É pior ainda, a polícia encontrou evidências de que ele fazia isso há pelo menos 2 anos. Centenas de animais. E agora, ele foi preso. Vai responder por maus tratos, exploração de animais, várias coisas. Provavelmente vai pegar uns 3, 4 anos. João olhou para o herói de novo. O cachorro tinha terminado de beber água e estava sentado, esperando para continuar o dia de trabalho. Herói sabe disso? Sabe do quê? Que encontraram o cara. Fernanda olhou para o cachorro. Animais são mais inteligentes do que a gente imagina. Ele provavelmente sente que alguma coisa mudou. Naquela noite, João não conseguiu se concentrar no trabalho. Fez só 3 corridas e voltou para casa cedo. Márcia percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. Que foi? Você tá com uma cara. João contou o que Fernanda tinha falado. Márcia ficou em silêncio, processando a informação. Rinha de cachorro, ela repetiu. Que nojo. Márcia, e pensar que o herói... Não pensa. Acabou. Ele tá aqui. Tá seguro. Mas e se ele lembrar? E se voltar os traumas? Márcia olhou pela janela da cozinha. Herói estava no quintal com as meninas, brincando de buscar bolinha. Olha para ele, João. Você vê trauma aí? João seguiu o olhar da esposa. Herói estava correndo atrás da bolinha que Amanda tinha jogado, cauda balançando, língua para fora. Quando pegou a bolinha, voltou correndo e entregou na mão da menina. Não. Então para de se atormentar. Você salvou ele, todos eles, e aquele desgraçado está preso. Mas João não conseguiu parar de pensar. Naquela noite, ficou no quintal com o herói até tarde, olhando as estrelas. Cara, eu queria poder apagar o que você passou. Herói estava deitado ao lado dele, cabeça apoiada na perna do João. Mas não posso. O que eu posso fazer é garantir que nunca mais vai acontecer. Como se entendesse, Herói suspirou e fechou os olhos. Na semana seguinte, João recebeu uma ligação inesperada. Era o delegado responsável pelo caso. Senhor João, Dr. Marcelo, da delegacia de Osasco, o senhor tem um tempo para conversar? Claro, doutor. É sobre o caso dos cachorros. Gostaríamos que o senhor prestasse depoimento como testemunha. Testemunha? O senhor foi quem descobriu os animais, quem acionou a polícia. Seu depoimento é importante para a condenação. João marcou para ir na delegacia no dia seguinte. Levou o herói junto. Já não conseguia ir a lugar nenhum sem ele. O delegado era um homem sério, de uns 50 anos, com cara de quem já tinha visto de tudo. Senhor João, preciso que o senhor conte exatamente o que aconteceu no dia que encontrou os animais. João contou tudo de novo. O delegado fazia anotações, de vez em quando perguntava detalhes específicos. E esse cachorro aqui é um dos que foram resgatados? É sim. Foi ele que me levou até lá. O delegado olhou para o herói com interesse. Interessante, ele pode ter sido uma das vítimas do Rodrigo. Como assim? Pelos ferimentos que apresentava, pelas condições. É possível que ele tenha sido usado como sparring. João sentiu o estômago revirar de novo. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor acha que esse cara fazia isso? Dinheiro? O delegado suspirou. Dinheiro, sim. Rinha de cachorro move muito dinheiro, senhor João. Apostas altas, animais caros, é um negócio lucrativo para quem não tem escrúpulo. E ele confessou parcialmente. Admitiu que pegava cachorros de rua, mas disse que só dava eles para outras pessoas. Não assumiu as rinhas. Mas vocês têm provas? Temos.
filmagens, depoimentos de outras pessoas envolvidas, ele vai ser condenado. Saindo da delegacia, João se sentiu estranho. Por um lado, satisfeito que o cara ia pagar pelo que fez. Por outro, revoltado que tinha demorado tanto para ser descoberto. Quantos cachorros como você ele machucou, herói? O cachorro olhou para ele sem entender a pergunta, mas percebendo a tristeza na voz. Naquela tarde, João decidiu fazer uma coisa que vinha pensando há semanas. Ligou para Fernanda. Fernanda, é o João. Queria saber uma coisa. Como eu faço para ajudar vocês da proteção animal? Ajudar como? Sei lá, trabalho voluntário, doação, qualquer coisa. Você já ajuda, João. Cuidando bem do herói, divulgando nosso trabalho. Não, quero fazer mais. Depois do que eu soube sobre aquele desgraçado, quero fazer alguma coisa. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos. Tem uma coisa que você poderia fazer. Fala. Você tem jeito com animais traumatizados. O herói é prova disso. A gente sempre precisa de gente para ajudar na reabilitação. Reabilitação. Cachorros que foram maltratados, que têm medo de gente, que não confiam. Às vezes precisam de alguém com paciência para ajudar eles a voltar a ser normais. João olhou para o herói, que estava no banco de trás do carro, olhando pela janela. E você acha que eu sei fazer isso? João, você pegou um cachorro traumatizado e transformou ele num animal feliz, confiante, sociável. Se isso não é reabilitação, eu não sei o que é. Tá bom. Quando posso começar? Sábado que vem tem um grupo de voluntários se reunindo. Você pode vir conhecer. Fechado. Naquela noite, João contou para a família sobre a decisão de virar voluntário. Que legal, pai, Giovana disse. Posso ajudar também? Quando você ficar mais velha, pode. E eu? Amanda perguntou. Você também, princesa. Márcia sorriu. Tô orgulhosa de você, João Santos. Por quê? Porque você não ficou só no que pena dos bichinhos. Você decidiu fazer alguma coisa. João olhou para a família reunida na sala. Herói deitado no meio de todo mundo. 3 meses atrás, ele era só um motorista de aplicativo que tinha parado para ajudar um cachorro na estrada. Agora, era parte de algo maior. Uma rede de pessoas que se importavam o suficiente para fazer a diferença. E tudo tinha começado com um vira-lata branco que teve coragem de pedir ajuda. 6 meses como voluntário da proteção animal tinham mudado João completamente. Todo sábado de manhã, ele e Herói iam para o abrigo ajudar na reabilitação de animais traumatizados. João, tem um caso novo que eu queria te mostrar. Fernanda disse numa manhã de setembro. Que tipo de caso? Complicado. Chegou ontem de manhã. Fernanda levou João até um canil isolado no fundo do abrigo. Dentro, um pitbull marrom estava encolhido no canto, tremendo. O que aconteceu com ele? Rinha, a polícia desmontou mais uma no ABC e trouxe 5 cachorros. Esse aqui é o pior caso. João olhou para o animal. Mesmo de longe, dava para ver as cicatrizes, os ferimentos mal curados, o terror nos olhos. Ele tá há quanto tempo assim? 3 dias. Não come, não bebe água direito, não deixa ninguém se aproximar. E os outros 4? 2 já foram sacrificados. Ferimentos muito graves. Os outros 2 estão respondendo ao tratamento. João sentiu o estômago apertar. Olhou para o herói, que estava parado ao lado dele, observando o pitbull em silêncio. Qual a chance dele se recuperar? Sinceramente, pequena. Doutora Carla acha que ele pode ter lesões neurológicas, além do trauma psicológico. Vocês vão sacrificar? Ainda não. Queremos tentar mais alguns dias, mas se ele não reagir... João ficou ali parado, olhando o pitbull. Era difícil acreditar que aquele animal aterrorizado fosse da mesma raça dos cachorros que ele via brincando no parque. Posso tentar? Tentar o quê? Trabalhar com ele. Fernanda fez uma cara de dúvida. João,
Ele é perigoso, já tentou morder 3 pessoas. Mas não tentou se aproximar de ninguém, né? Ele está defendendo. Mesmo assim, Fernanda, deixa eu tentar. Se não der certo, vocês fazem o que acham melhor. Ela olhou para o João, depois para o Herói, depois para o Pitbull no canil. Tá bom, mas com cuidado, e o Herói fica do lado de fora. Por quê? Pitbull de rinha é treinado para atacar outros cachorros. Pode ser perigoso. João assentiu, mas Herói pareceu entender a conversa. Se aproximou do canil e se deitou na frente da porta, como se dissesse: eu fico aqui, esperando. Tá vendo isso? João apontou para o Herói. Ele sabe que pode ajudar. João entrou no canil devagar, sem fazer movimentos bruscos. O Pitbull se encolheu ainda mais no canto, rosnando baixinho. Calma, cara, calma! João se sentou no chão, longe do animal, e ficou ali, sem falar, sem se mexer, só respirando calmamente. 15 minutos depois, o Pitbull parou de rosnar. 30 minutos depois, João começou a falar baixinho. Eu sei o que fizeram com você, cara. Sei que você só quer que deixem você em paz. O Pitbull olhou para ele pela primeira vez. Mas não é assim que funciona aqui. Aqui ninguém vai te machucar. Uma hora depois, João se levantou devagar e saiu do canil. O Pitbull não tinha se aproximado, mas também não tinha tentado atacar. E aí? Fernanda perguntou. Ele me olhou. É um começo. Nos dias seguintes, João voltou todo dia depois do trabalho. Sempre o mesmo ritual. Entrar no canil, sentar longe do animal, ficar ali sem pressionar. No 4º dia, o Pitbull bebeu água enquanto João estava no canil. No 6º dia, comeu um pouco de ração. No 10º dia, se aproximou 2 metros de onde João estava sentado. João, isso é incrível, Dr. Carla disse. Em 12 anos de veterinária, nunca vi recuperação tão rápida num caso assim. Não é recuperação ainda. É só o começo. Mas é um milagre comparado com onde ele estava. João olhou para o Pitbull, que agora ficava na parte central do canil, em vez de se esconder no canto. Como você quer chamar ele? Não sei. Ainda não conversamos sobre nome, Dr. Carla riu. Conversar. Quando ele estiver pronto, a gente conversa. No 15º dia, o Pitbull deixou João fazer carinho nele pela primeira vez. No 20º dia, veio até ele quando João entrou no canil. No 25º dia, João tomou uma decisão. Fernanda, quero levar ele para conhecer o Herói. João, não sei se é uma boa ideia. Ele precisa aprender a confiar em outros cachorros, e o Herói tem experiência com trauma. Fernanda hesitou, mas acabou concordando. Levaram o Pitbull, que João tinha começado a chamar de Bruno, para um pátio isolado. Herói entrou do outro lado. Os 2 cachorros se olharam por alguns segundos. Bruno ficou tenso na hora, mas não rosnou. Herói, com a sabedoria que só animal traumatizado tem, se deitou no chão e ficou quieto. Não se aproximou, não fez nada ameaçador. 15 minutos depois, Bruno também se deitou. Meia hora depois, os 2 estavam deitados a 3 metros um do outro, apenas coexistindo. Incrível, Fernanda sussurrou. Nas semanas seguintes, Bruno começou a interagir com outros cachorros do abrigo, sempre com supervisão, sempre com cuidado, mas progredindo. 2 meses depois da primeira tentativa, Bruno estava brincando no pátio com outros 5 cachorros. João, Fernanda chamou numa tarde de novembro, apareceu uma família interessada no Bruno. João sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Que tipo de família? Casal sem filhos, casa com quintal grande, já tiveram pitbull antes, sabem lidar com a raça. E você acha que ele está pronto? Acho, graças a você. No dia em que a família veio buscar Bruno, João ficou emocionado. O pitbull, que chegou tremendo de medo, estava agora balançando a cauda, interagindo normalmente com estranhos. Obrigado. O novo dono, um homem de 40 anos chamado Carlos, apertou a mão do João. A Fernanda contou o que você fez por ele.
Eu não fiz nada demais. Fez sim. Você devolveu a vida para ele. João olhou para o Bruno, que estava cheirando a nova família com curiosidade. Cuida bem dele. Pode deixar. Quando a família foi embora com Bruno, João se sentiu vazio. Herói percebeu e veio fazer carinho nele. E aí, cara? Mais um que conseguiu uma família. Herói balançou a cauda como se dissesse exato, missão cumprida. Naquela noite em casa, João contou para a família sobre a adoção do Bruno. Que legal, pai, Giovana disse. Mais um final feliz. Mas sempre fica um vazio quando eles vão embora. Por que você não adota todos? Amanda perguntou. João riu. Porque senão nossa casa vira um abrigo, princesa. E qual o problema? Márcia riu também. Amanda, imagina 15 cachorros correndo por aqui. Seria divertido. João olhou para Herói, que estava deitado no meio da sala como sempre fazia. Um já dá conta, né, cara? Herói balançou a cauda e veio deitar ao lado dele no sofá. 2 anos depois do resgate na clareira, João tinha salvado diretamente 17 cachorros traumatizados. Herói tinha ajudado na reabilitação de todos eles, mas nenhum tinha tomado o lugar do vira-lata branco que mudou a vida da família Santos. Porque alguns vínculos são únicos. Alguns cachorros chegam na nossa vida não só para ser salvos, mas para nos ensinar o que significa realmente amar sem condições. E Herói tinha ensinado isso para todos eles. Era uma terça-feira comum de março, quando a vida de João quase desmoronou de novo. Ele estava voltando de uma corrida no Morumbi quando recebeu a ligação da Giovana. Pai, vem rápido para casa. Que foi, filha? Tá todo mundo bem? É o Herói, pai. Ele tá muito estranho. João sentiu o coração disparar. Estranho como? Ele não consegue ficar de pé direito e tá babando muito. Cadê sua mãe? Ainda não chegou do trabalho. Pai, eu tô com medo. Calma, Gi, eu tô chegando. João pisou fundo no acelerador. 15 minutos depois, estava em casa. Encontrou Giovana no quintal, ajoelhada perto do Herói. O cachorro estava deitado de lado, respiração ofegante, olhos vidrados. Meu Deus! João se ajoelhou ao lado dele. Herói, cara, que foi? O animal tentou levantar a cabeça quando ouviu a voz do João, mas não conseguiu. Algo estava muito errado. Gio, pega a caixa de transporte no depósito. Rápido! Que caixa? Aquela azul que usamos para levar ele no veterinário. Enquanto Giovana corria para buscar a caixa, João examinou o Herói mais de perto. As pupilas estavam dilatadas, a língua roxa, o corpo todo mole. Envenenamento, João sussurrou, sentindo o mundo girar. Colocou o Herói na caixa de transporte e saiu disparado para a clínica veterinária. Giovana foi junto, chorando baixinho no banco de trás. Pai, ele vai ficar bem. Vai sim, filha, vai sim. Mas João não tinha certeza de nada. Na clínica, Dr. Ricardo atendeu na hora. Bastou olhar para o Herói para entender a gravidade. João, quando começaram os sintomas? Não sei. Minha filha que percebeu quando chegou da escola. Ele comeu alguma coisa diferente? Saiu do quintal? Não, ele nunca sai sozinho. Dr. Ricardo examinou o Herói rapidamente. Vou precisar fazer lavagem estomacal imediatamente e aplicar antídoto. Antídoto para quê? Chumbinho. Pelos sintomas, é envenenamento por chumbinho. João sentiu as pernas bambearem. Chumbinho. Alguém deu veneno de rato para ele, ou ele encontrou em algum lugar. Mas como? Ele não sai do quintal? Dr. Ricardo não respondeu. Levou o Herói para a sala de cirurgia, deixando João e Giovana na recepção. Pai, o que é chumbinho? Giovana perguntou, limpando as lágrimas. É um veneno, filha. Alguém envenenou o Herói de propósito? João não conseguiu responder. A possibilidade era terrível demais para falar em voz alta. 2 horas depois, Dr. Ricardo saiu da sala de cirurgia. E aí, doutor?
Conseguimos fazer a lavagem estomacal a tempo. Ele vai precisar ficar internado pelo menos 2 dias, mas as chances são boas. João quase desabou de alívio. Tem certeza? Olha, João, não vou mentir. Foi por pouco. Mais 1 hora e a gente não conseguiria reverter. Posso ver ele? Pode, mas ele está sedado. Não vai reconhecer vocês ainda. João e Giovanna entraram na sala onde Herói estava deitado numa mesa, com soro no braço, respirando com a ajuda de aparelhos. Pai, ele parece tão pequeno assim, Giovanna sussurrou. É a sedação. Amanhã ele vai estar melhor. Mas João estava pensando em outra coisa. Se realmente era chumbinho, alguém tinha dado de propósito. E ele tinha uma suspeita terrível de quem poderia ter sido. Quando chegaram em casa, Márcia já estava lá, desesperada. Como ele tá? Vai ficar bem? Mas foi envenenamento. Envenenamento? Como? João contou o que o veterinário tinha dito. Márcia ficou em silêncio, processando. João, você acha que... Acho. E vou descobrir. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, João saiu no quintal para investigar. Com uma lanterna, examinou cada centímetro do espaço. Foi quando encontrou. Perto da cerca que dividia o quintal da casa dos fundos, havia restos de linguiça no chão. Linguiça com pequenos pontos pretos misturados. Filho da puta, João murmurou. Os vizinhos dos fundos. Um casal jovem que tinha se mudado há 2 meses. João mal conhecia eles, mas lembrava de ter ouvido reclamações sobre cachorro latindo demais. João pegou os restos da linguiça com cuidado e colocou num saco plástico. Evidência. Na manhã seguinte, antes de ir visitar Herói na clínica, João bateu na porta dos vizinhos dos fundos. Quem atendeu foi um rapaz de uns 25 anos, magro, com cara de quem não dormiu bem. Bom dia, você é o João, né? Do cachorro? Sou eu. E você é? Mateus. Olha, sobre ontem, a gente ouviu o barulho, viu a correria. João sentiu o sangue ferver. Mateus, eu encontrei isso no meu quintal. João mostrou o saco com os restos da linguiça. Você sabe o que é? O rapaz ficou pálido. Eu não... Chumbinho, Mateus, veneno de rato misturado com linguiça, jogado por cima da cerca pro meu quintal. Cara, eu juro que meu cachorro quase morreu por causa disso. A voz do João saiu mais alta que ele pretendia. Mateus recuou. João, calma. Calma? Você tentou matar meu cachorro e quer que eu fique calmo? Uma mulher apareceu atrás do Mateus. Devia ser a esposa. O que está acontecendo? Nada, Jéssica. Volta para dentro. Não volta nada, João disse. Vocês dois vão me explicar por que tentaram envenenar meu animal. Jéssica olhou para o marido, depois para o João. Olha, seu João, a gente não queria machucar o cachorro. Como assim não queria machucar? A gente só queria que ele parasse de latir de madrugada. Herói não late de madrugada. Late sim, Mateus disse. Toda noite, 2, 3 horas da manhã. João parou para pensar. Era verdade que Herói às vezes latia de madrugada, mas só quando sentia alguma coisa estranha, como naquela vez que evitou o assalto na casa do seu Antônio. E vocês acharam que a solução era envenenar ele? A gente só queria dar um susto, Jéssica disse, começando a chorar. Na internet falava que uma dose pequena só deixava o animal doente, não matava. Vocês pegaram receita de veneno na internet? João não conseguia acreditar no que estava ouvindo. João, a gente sente muito. Mateus tentou falar. Vocês vão sentir muito mesmo. Primeira coisa, vocês vão pagar o veterinário. Tudo. Tudo bem. Segunda coisa, vocês vão na delegacia hoje e vão assumir o que fizeram. Delegacia? Envenenamento de animal é crime, seus filhos da puta. Vocês podem ser presos. João, pelo amor de Deus, Jéssica implorou. Pelo amor de Deus, nada. Vocês tentaram matar um animal inocente porque ele incomodava vocês.
João virou as costas e foi embora, mas gritou antes de entrar em casa: "Se vocês não forem na delegacia hoje, eu vou, e levo essas evidências." 2 horas depois, João estava na clínica visitando o herói quando recebeu uma ligação do delegado. "Senhor João, aqui é o Dr. Marcelo. Lembra de mim? Do caso dos cachorros abandonados." "Lembro sim, doutor. Recebi uma queixa aqui sobre envenenamento do seu cachorro. É verdade?" "É sim. E eu tenho as evidências." "Os responsáveis já se apresentaram aqui. Casal jovem, primários, estão muito arrependidos." "E daí?" "Bom, como seu cachorro não morreu e eles assumiram a culpa, podemos resolver com pagamento de multa e indenização." "Doutor, eu quero que eles sejam processados." "Entendo sua revolta, senhor João, mas pense bem. Processo vai demorar anos, vai dar trabalho, e no final eles provavelmente vão pegar só serviços comunitários." João olhou para o herói na mesa da clínica. O cachorro ainda estava fraco, mas já tinha aberto os olhos e reconhecido ele. Que tipo de indenização? Pagamento do veterinário, mais uma indenização por danos morais, uns R$3.000. E eles concordaram? Concordaram. E se comprometeram a se mudar do bairro. João pensou por alguns segundos. "Tá bom, mas eu quero tudo documentado." "Claro, pode vir aqui assinar os papéis?" Depois de resolver a parte legal, João voltou para casa e contou tudo para Márcia. "Pelo menos eles vão pagar," ela disse. "Não é questão de dinheiro, Márcia. É que eu não consigo entender como alguém faz uma coisa dessas." Gente ignorante, João. Gente que não entende que animal também sente dor. "Pois é, ainda bem que o herói é forte. Ainda bem que você chegou a tempo." 2 dias depois, João trouxe o herói para casa. O cachorro ainda estava fraco, mas animado para voltar para o seu território. Giovana e Amanda fizeram uma festa para receber ele. Compraram um osso novo, uma cama mais macia, até um brinquedo que fazia barulho. "Oi, herói." Amanda correu para o quintal assim que viu João chegando com ele. "Você tá melhor?" Herói balançou a cauda devagar. Ainda não tinha toda a energia de volta. E deixou as meninas fazerem carinho. "Pai, ele vai ficar bem?" Giovana perguntou. "Vai sim, filha. Dr. Ricardo disse que não vai ter sequela nenhuma." "E se outros vizinhos tentarem machucar ele?" João olhou em volta do quintal. "Tinha pensado nisso também. Vou instalar câmeras de segurança e uma cerca mais alta. Isso não vai resolver o problema," Márcia disse. "Como assim?" "O problema não é a cerca, João. É que tem gente que não gosta de cachorro. E daí? E daí que vai sempre ter alguém reclamando do latido, do cheiro, de qualquer coisa." João sentiu um aperto no peito. Márcia estava certa. "Você acha que a gente devia dar ele para outra família?" "Nunca. Ele é nosso." "Então qual é a solução?" Márcia olhou para o herói que estava bebendo água na tigela dele. "A solução é a gente ser mais cuidadoso e nunca mais deixar ele sozinho no quintal quando a gente não estiver em casa." João assentiu. Tinha sentido que, de alguma forma, tinha falhado com o herói. O animal confiava nele para protegê-lo e ele quase perdeu essa chance. "A partir de agora, ele vai comigo para todo lugar," João disse. "Trabalho, mercado, onde eu for. E se não deixarem entrar? Então eu não entro." Naquela noite, João ficou no quintal com o herói até tarde. O cachorro ainda estava se recuperando, mas já voltava a ser o animal alerta e protetor de sempre. "Desculpa, cara. Desculpa por não ter te protegido." Herói olhou para ele com aqueles olhos expressivos e fez carinho na mão dele com o focinho. Como se dissesse: "Não foi culpa sua, e eu confio em você para não deixar acontecer de novo." João fez carinho na cabeça do animal e fez uma promessa silenciosa. Nunca mais alguém ia machucar Herói. Nunca mais ele ia deixar seu amigo vulnerável. Porque alguns vínculos são sagrados, e quem mexe com eles, mexe com fogo. 5 anos depois do resgate na clareira, João Santos não era mais o mesmo homem.
Aos 47 anos, ele tinha virado uma referência na reabilitação de animais traumatizados. Herói, agora com 8 anos, continuava sendo seu parceiro inseparável. Pai, chegou mais um, Giovanna gritou do portão. João estava no quintal cuidando de 3 cachorros em recuperação, quando uma van da proteção animal parou na frente de casa. Sim, a Casa dos Santos tinha virado oficialmente um lar temporário para casos especiais. Fernanda desceu da van com uma expressão séria. João, trouxe um caso difícil. Mais difícil que o Brutus? João perguntou, olhando para o Pitbull que estava brincando com Amanda no quintal. Brutus era o mais recente projeto da família Santos. Resgatado de uma rinha 3 meses atrás, o animal já estava quase pronto para adoção. Pior, Fernanda disse. Muito pior. Da van saiu o Dr. Carla carregando uma caixa de transporte. Pelos gemidos que vinham de dentro, dava para saber que tinha um animal muito assustado ali. O que aconteceu com ele? João perguntou. Golden Retriever, fêmea, uns 2 anos. Foi usada como reprodutora numa fábrica de filhotes clandestina. João fez uma careta. Fábrica de filhotes era uma das coisas que mais o revoltava. Estado físico? Desnutrida, várias infecções, sinais de espancamento, mas o pior é o psicológico. Dr. Carla colocou a caixa de transporte no chão e abriu. Dentro, uma Golden Retriever magra demais, com o pelo opaco, tremendo de medo. Oi, menina. João falou baixinho. Calma. A cadela se encolheu ainda mais no fundo da caixa. Ela não sai daí há 3 dias, Dr. Carla explicou. Não come, quase não bebe água e não deixa ninguém tocar. João olhou para o animal e sentiu o coração apertar. Lembrou do herói no dia do resgate, desesperado na estrada. Lembrou de todos os cachorros que tinham passado por ali nos últimos anos. Como vocês querem chamar ela? Ainda não decidimos. Estava esperando você conhecer ela primeiro. João se ajoelhou perto da caixa e ficou ali, quieto. A Golden o observava com desconfiança, mas não rosnou. Esperança, João disse depois de alguns minutos. Esperança? É, porque é isso que ela precisa. E é isso que ela vai encontrar aqui. Fernanda sorriu. Esperança, então. Instalar esperança na família Santos foi o maior desafio que João já enfrentou. A cadela não saía da caixa de transporte nem para fazer necessidades. João teve que colocar comida e água dentro da caixa. Pai, por que ela não sai? Amanda perguntou. Aos 13 anos, ela já entendia do trabalho de reabilitação da família. Porque ela não sabe que está segura ainda. Quanto tempo demora para ela entender? Não sei, princesa. Cada animal é diferente. Herói, com a sabedoria dos seus 8 anos, se posicionou como guardião não oficial da esperança. Ficava deitado a uns 2 metros da caixa dela, apenas observando. Ele sabe que ela precisa de proteção, Márcia comentou. Márcia, aos 42 anos, tinha se tornado tão envolvida no trabalho de resgate quanto o marido. A casa dela vivia cheia de cachorros em recuperação e ela não reclamava mais. Ele lembra do que passou, João disse. No 5º dia, Esperança saiu da caixa pela primeira vez, só para beber água e voltar correndo. No 10º dia, comeu um pouco de ração fora da caixa. No 15º dia, deixou João fazer carinho nela por alguns segundos. João, Dr. Carla disse numa visita de rotina, isso está sendo incrível. Nas outras tentativas de reabilitação, ela não reagiu nada. Que ela sente que está segura. Como você tem certeza? João apontou para o herói que estava deitado perto da Esperança. Ele está ensinando ela, mostrando que pode confiar. E era verdade. João percebia que Herói deliberadamente demonstrava comportamentos seguros perto da Golden. Comia tranquilamente, brincava com as meninas, interagia com visitas. Como se dissesse, olha, aqui é assim, aqui ninguém machuca. 1 mês depois, Esperança estava brincando no quintal com os outros cachorros.
2 meses depois, vinha correndo quando João chegava do trabalho. 3 meses depois, dormia no sofá da sala junto com o herói. Pai, a esperança pode ficar para sempre? Giovanna perguntou numa noite. Giovanna agora tinha 17 anos e sonhava em ser veterinária. Passava as tardes ajudando João com os animais. Gi, você sabe como funciona. A gente reabilita, depois eles vão para uma família definitiva. Mas e se a família dela for a gente? João olhou para a Esperança, que estava deitada entre Herói e Brutus no tapete da sala. A gente já tem 4 cachorros aqui. 5 não faz diferença. Márcia riu. Giovanna, se seu pai adotasse todos os cachorros que passam aqui, a gente precisava de uma chácara. E qual o problema? Não temos dinheiro para chácara, filha. Mas João estava pensando seriamente na possibilidade. Esperança tinha se adaptado perfeitamente à dinâmica da casa. E mais importante, ela tinha ajudado outros cachorros traumatizados que chegaram depois dela. Sabe de uma coisa? João disse. Vou conversar com a Fernanda. No sábado seguinte, João foi no abrigo para conversar com Fernanda sobre a adoção definitiva da Esperança. João, você já tem 4 cachorros. Não acha que está exagerando? Fernanda, ela virou coterapeuta aqui em casa. Ajuda na reabilitação dos outros. Não, como assim? Os cachorros traumatizados se sentem mais seguros quando veem ela interagindo normalmente com a gente. É como se ela validasse que o ambiente é seguro. Fernanda pensou por alguns segundos. Faz sentido. Na natureza, os animais observam o comportamento dos outros para saber se um local é seguro ou perigoso. Exato. E além disso, as meninas estão super apegadas a ela. Tá bom, mas com uma condição. Qual? Vocês oficializam a casa como lar temporário da proteção animal. A gente ajuda com ração, veterinário, e vocês podem receber uma ajuda de custo mensal. João ficou surpreso. Ajuda de custo? João, o trabalho que vocês fazem vale muito. Reabilitar animais traumatizados é especialidade. E vocês são os melhores que eu conheço. Quanto seria? 1.500 por mês, para ajudar com as despesas. João quase não acreditou. 1.500 reais por mês para fazer algo que ele já fazia por amor. Fechado. Quando João chegou em casa com a notícia, a família ficou eufórica. Pai, isso significa que a gente pode ficar com a Esperança? Amanda perguntou. Significa. E que vamos receber para cuidar dos cachorros? Giovanna perguntou. Também. Márcia abraçou o marido. Tô orgulhosa de você, João Santos. Por quê? Porque você transformou uma tragédia numa missão de vida. Naquela noite, João ficou no quintal, olhando seus 5 cachorros. Herói, o veterano de 8 anos que tinha começado tudo. Esperança, a Golden que ele não conseguiu entregar. Brutus, o pitbull ex-lutador que agora brincava com crianças. Rex, um Rottweiler abandonado que chegou na semana passada. E Princesa, uma vira-lata que estava grávida quando foi resgatada e acabou ficando depois que os filhotes foram adotados. E aí, galera? Tá todo mundo satisfeito com a decisão? Os 5 cachorros olharam para ele. Herói balançou a cauda e veio fazer carinho. Você sabia que ia dar nisso quando me parou na estrada, né, cara? Herói inclinou a cabeça, como sempre fazia quando João falava com ele. 5 anos atrás, se alguém me dissesse que eu ia virar especialista em cachorro traumatizado, eu ia rir. João fez carinho na cabeça do Herói e olhou para as estrelas. Mas sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que já me aconteceu. Seu celular tocou. Era Fernanda. João, desculpa ligar tarde, mas chegou um caso urgente. Polícia desmontou outra fábrica de filhotes. Tem 3 cachorros que precisam de lar temporário. João olhou para os 5 animais no quintal, depois para a casa iluminada onde sua família estava assistindo televisão. Quantos anos tem? 2 filhotes e uma adulta.
todos em estado grave. Traz amanhã de manhã. Tem certeza? Vai ficar com 8 cachorros. Fernanda, essa casa tem espaço no quintal e amor de sobra no coração. Traz eles. Depois de desligar, João ficou mais alguns minutos no quintal. Herói veio se deitar ao lado dele, como sempre fazia quando sentia que o dono estava pensativo. Sabe, cara, às vezes eu penso como seria nossa vida se você não tivesse me parado naquela estrada. Herói o olhou com atenção. Eu provavelmente continuaria sendo só mais um motorista de aplicativo. As meninas teriam crescido sem aprender sobre compaixão. A Márcia nunca teria descoberto que gosta de cuidar de animais. João coçou atrás da orelha do herói. E você? Você nunca teria conhecido o que é ter uma família. Herói suspirou e encostou a cabeça na perna do João. Obrigado, cara, por ter me escolhido naquele dia, por ter confiado em mim quando você mais precisava de ajuda. No quintal da casa em Vila Madalena, sob as estrelas de São Paulo, um homem de 47 anos e um vira-lata de 8 anos selaram mais uma vez o pacto que tinha mudado 2 vidas para sempre. Um pacto de lealdade, amor e propósito. Um pacto que tinha salvado centenas de outros animais. Um pacto que provava que às vezes o destino vem na forma de um cachorro desesperado numa estrada de terra pedindo ajuda. E que escolher parar, escolher ajudar, escolher amar pode transformar uma vida comum numa história extraordinária. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.